Um feliz sábado a todos e a todas. Para nós é um motivo de grande alegria, grande satisfação estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição. E que lição maravilhosa desse trimestre, onde nós estamos abordando o livro de Êxodo. E hoje, especificamente, haveremos de recapitular essa lição que eu considero uma das mais importantes desse trimestre, a lição número 8, que tem como título Aliança no Sinai. E para nós iniciarmos, nós gostaríamos de convidar você a fazer a leitura do livro de Êxodo, no capítulo 19, no versículo 4 até o versículo 6, que diz o seguinte: vem comigo na leitura. Vocês viram o que fiz aos egípcios e como os peguei nas asas da águia e os trouxe para mim. Agora, pois, se ouvirdes verdadeiramente a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis o meu tesouro especial entre todos os povos, porque toda a terra é minha. E tu serás o meu reino, e sacerdotes, e pessoas santas. Que chamado maravilhoso, que chamado extraordinário, e que aliança Deus ele quer e ele estabelece com o seu povo. Uma aliança que é para que nós possamos entender que nós temos uma identidade, e a construção da nossa identidade se dá exatamente com a aliança com esse Deus grandioso, esse Deus maravilhoso, esse Deus que é criador, esse Deus que é mantenedor, esse Deus que é salvador. E, meus queridos, a travessia do Mar Vermelho foi um marco importante para o povo de Israel. O segundo marco que nós poderíamos dizer que foi fundamental para o povo de Deus foi a proclamação da lei pela própria boca de Deus, através de tábuas de pedras que foram escritas pelo dedo de Deus e entregue a Moisés. E nessa direção, Israel nasceu como uma nação santa, recebeu as normas que deveriam regular a sua existência. Isso, sem sombra de dúvida, se estabeleceu o marco daquilo que nós entendemos como a identidade do povo de Deus para com as outras nações. O povo de Deus é identificado através daquilo que Deus estabeleceu como aliança. Então, a lei ela se estabelece como um marco para mostrar a identidade do povo de Deus. E é extremamente importante nós analisarmos o seguinte: os 10 mandamentos não eram para que o povo entendesse como leis rigorosas. Eram leis que, acima de tudo, estava estabelecendo ou se estabelecia para que o povo ele pudesse se reger pela bondade e pelo amor. Até porque o resumo da lei é o amor. Os primeiros 4 mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. E os 6 últimos mandamentos, amar o próximo como a si mesmo. E assim nós poderíamos dizer que os 10 mandamentos eles correspondem à base de todas as leis que Deus estabeleceu, a lei de saúde, a lei civil e a lei religiosa. A base de tudo seria os 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos eles refletem o caráter de Deus. Eles dizem não apenas o que diz respeito ao povo de Israel, mas diz respeito qual é o caráter de Deus que deve se manifestar nos seus filhos através da lei que ele escreveu, que ele estabeleceu. E, meus queridos, o que nós vamos estudar nessa lição? 2 tópicos, eles se estabelecem aqui como importantes. O primeiro, a entrega da lei. O segundo, é o significado da lei. E sobre esse tópico, sobre a entrega da lei, nós temos 3 pontos importantes: o destinatário da lei, o legislador e os 10 mandamentos. E o segundo tópico, que é exatamente o significado da lei, nós vamos estudar a função da lei. Segundo, a lei e a promessa. E terceiro, a lei como fim. Então, nessa direção, iniciemos com, efetivamente, o primeiro ponto, o primeiro tópico da lição, que é a entrega da lei. E, para tanto, o ponto que nós iremos estudar desse tópico é exatamente os destinatários da lei. Em Êxodo, capítulo 19, versículo 4, diz-nos o seguinte: você viu o que eu fiz aos egípcios e como os peguei nas asas da águia e trouxe para mim. Olha que coisa interessante. Porque Deus
tirou Israel do Egito? Essa é uma pergunta importante. E nós poderíamos responder dizendo, entendendo e compreendendo que Deus os tirou do Egito para servi-lo. Ao fazer isso, eles receberiam grandes benefícios. E um dos maiores benefícios que eles receberiam seria a proteção, o cuidado de Deus no deserto e a terra prometida, que seria o retorno de onde eles saíram, e depois de 400 anos do Egito, eles precisariam voltar para que a identidade do povo de Deus fosse demonstrada entre todos os povos da terra. E assim, poderíamos dizer que no terceiro mês, após o êxodo do Egito, eles acamparam em frente ao Monte Sinai. Ali foram lançadas as bases para o que nós chamamos da criação da nação de Israel, com sua identidade própria. Deus propôs a eles que fizessem uma aliança com ele, e eles ali estavam aceitando essa aliança que Deus estava propondo. Ao aceitar essa aliança, o que Israel se tornaria? Primeiro, se tornaria um povo santo. Segundo, um reino de sacerdotes. E terceiro, um tesouro especial de Deus. Veja que, na verdade, quando nós aceitamos a aliança de Deus, nós nos tornamos particularmente diferenciados por Deus, passaremos a ter uma identidade que vai nos identificar com o nosso Salvador, com o nosso Criador e com o nosso mantenedor. E sobre o segundo ponto desse tópico, o legislador da lei. No capítulo 19, versículo 18, do livro de Êxodo, diz o seguinte, vem comigo na leitura. Todo o Monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo, e a fumaça subiu como a fumaça de uma fornalha. E toda a montanha tremeu, e tremeu muito. E, meus queridos, esse texto tem algo especial a nos dizer. A apresentação da lei de Deus no Sinai foi algo soberano, extraordinário e diferenciado, que ali se demonstrou o poder de Deus, a presença de Deus, a magnanimidade da presença de Deus. Ninguém, talvez, desse mundo esteja preparado para algo dessa natureza. Portanto, o povo precisava se purificar com antecedência e manter a distância adequada para não ser consumido pela glória divina. Por isso que, naquele momento, o Moisés estava ali no Monte Sinai e o povo estava ali embaixo contemplando esse extraordinário acontecimento. Eu fico imaginando que esse acontecimento ele foi tão extraordinário quanto a passagem do Mar Vermelho. Deus estava se manifestando ali. E esse significado, e esse acontecimento, ele tem um significado para o povo, para ali constituir a identidade de Deus com o seu povo. E essa encenação, ela foi necessária. E foi necessária para o quê? As palavras de Deus lhes ia dizer que eram uma manifestação do próprio caráter de Deus. Obedecê-lo significaria vida. Desobedecer a Deus significaria morte. Israel devia estar plenamente ciente da seriedade e do significado das palavras da aliança que foram estabelecidas através dos 10 mandamentos. E, meus queridos, 2 versões dessa lei foram registradas, uma no começo do Êxodo e outra como a parte dos últimos discursos de Moisés antes de entrar em Canaã. Portanto, é importante nós dizermos o seguinte, embora possa parecer assustadora em sua apresentação, a lei reflete o melhor do caráter de Deus. E qual é o melhor do caráter de Deus? O melhor do caráter de Deus, prezados, é o amor. E a Bíblia diz, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4:8. E João 3, versículo 16, diz, um texto todo conhecido, o texto áureo da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A lei reflete o caráter de um Deus de amor, de um Deus mantenedor, de um Deus criador e de um Deus salvador. O próximo tópico da lição, ele nos aborda sobre os 10 mandamentos. E Êxodo capítulo 20, versículo 2 diz o seguinte, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito,
da casa da servidão. Veja que Deus está mostrando que o povo deveria entender que deveria depender desse Deus, confiar nesse Deus que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão, para construir neles o pensamento de liberdade. Então, a lei que estava sendo apresentada, ela não era uma lei para escravizar, mas uma lei para libertar, porque ela revela o caráter de Deus, e o caráter de Deus é amor. Deus introduziu a lei, deixando clara a função da lei. Eu vos redimi do pecado, portanto, é isso que deveis fazer de agora em diante. Observar a lei é para nós a resposta da redenção, é uma resposta do amor ao amor recebido. E, meus queridos, é importante que nós entendamos o cumprimento da lei que se estabelece ali em Romanos capítulo 10, versículo 13. Né? Então, nós poderíamos estabelecer dois momentos da lei. Os quatro primeiros mandamentos que exatamente mostra sobre amar a Deus sobre todas as coisas. Os quatro primeiros mandamentos é a relação nossa com o nosso Deus, amar a Deus e colocá-lo em primeiro lugar. E os quatro últimos mandamentos é amar o próximo como a nós mesmos. Então, a gente só pode amar o próximo quando a gente ama a Deus. E, meus queridos, no primeiro mandamento diz o quê? Não terás outros deuses diante de mim. Então, ele mostra o quê? Ele nos mostra a necessidade de honrar e venerar a Deus, dando-lhe o primeiro lugar em nossa vida. A Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas lhe serão acrescentadas. O segundo mandamento, honrar a Deus sem substituí-lo por nenhum ídolo. Então, se o primeiro mandamento ele nos traz essa reflexão importante, o segundo mandamento reforça ainda mais essa questão de não encontrar ou de não colocar outros deuses. O primeiro, não terás outros deuses. O seguinte, o segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Nós não podemos substituir Deus por nada nesse mundo. O terceiro mandamento é reverenciar o nome de Deus. O nome de Deus reflete o seu caráter. Né? Então, por isso que o terceiro mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim. Né? Então, isso denota para a gente reverenciar o nome de Deus, que é a reputação e o caráter de Deus. E o quarto mandamento diz o quê? Lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. E ao sétimo dia descansou. E o que é que isso para a gente denota? Honre seu dia, o dia do Senhor, que é um dia de descanso, de adoração, que é exatamente o dia de sábado, porque o sábado não foi uma criação humana. O sábado ele foi uma criação divina. Foi Deus que deu para presentear o ser humano, para o ser humano restabelecer as suas energias, para o ser humano descansar, para o ser humano adorar a Deus. Então, os 4 primeiros mandamentos, ele diz razão, amar a Deus sobre todas as coisas. Os 6 últimos mandamentos, amar o próximo como a nós mesmos. Então, fica claro que você só pode amar o próximo quando você ama a Deus em primeiro lugar. Então, o 5º mandamento diz o quê? Honra teu pai e tua mãe. Então, ele traz a necessidade de respeitar o pai e a mãe. O outro mandamento, o 7º, o 6º mandamento, diz não matarás. O que é que ele diz para a gente? Respeite a vida, porque a vida foi Deus quem deu. Só Deus pode tirá-la. Então, não matarás, ele denota exatamente o cuidado que nós devemos ter com a nossa vida e com a vida do próximo. O 7º mandamento diz, não adulterarás, é o respeito ao casamento. Fazer com que o casamento, como uma instituição que foi criada por Deus no Jardim do Éden, ele seja respeitado. E nunca na história do mundo se desrespeitou tanto o casamento quanto está sendo desrespeitado hoje em dia. As pessoas estão brincando com o casamento, e casamento é algo sério. E, meus queridos, nós temos o 7º, agora o 8º mandamento, que diz, não roubarás.
Ou seja, nós devemos respeitar a propriedade dos outros. Nós não devemos passar a mão naquilo que pertence ao nosso próximo. E, meus queridos, o 9º mandamento, respeite a reputação dos outros, não falando falso testemunho. O falso testemunho, a mentira, ela pertence ao diabo. E nós precisamos ter muito cuidado com a nossa língua, com o nosso procedimento, e respeitar exatamente as pessoas. Por isso que nós não devemos levantar falso testemunho. E o último mandamento que diz, não cobiçarás. Respeite o respeito para que nós não tenhamos em nossa vida o desejo egoísta, né? E esse desejo egoísta de cobiçar, e esse desejo de cobiçar, ele começou no céu, quando Lúcifer, o anjo portador de luz, queria o lugar de Deus no céu. Então, o resumo dos mandamentos é o amor. Eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Então, como diz 1 João 4,8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E agora, meus queridos, próximo tópico da lição, o significado da lei. E para isso, o primeiro tópico desse ponto seria o seguinte, a função da lei. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 24, vem comigo na leitura, diz o seguinte, assim, a lei tornou-se nosso guia, encarcerado de nos levar a Cristo, para que pudéssemos ser justificados pela fé, que está em Gálatas 3, 24. Bom, quais são algumas das funções da lei? Primeiro, a lei nos afasta do mal, a lei nos dá sabedoria, a lei nos dá liberdade, a lei nos dá paz, a lei nos dá prosperidade, a lei nos dá o conhecimento do pecado, porque ela aponta o pecado. Paulo diz que sem a lei não teria conhecido o pecado, e ela nos conduz a Cristo. Entendamos bem agora o seguinte, a salvação não está na lei de Deus. A lei é como um espelho no qual nossos pecados são refletidos. O espelho, ele mostra que o seu rosto está sujo, que o seu cabelo está assanhado, exemplo, mas ele não tem o poder de limpar o rosto, de pentear o cabelo. Note, né, você precisa ir para pegar um pente e pentear o seu cabelo, e precisa ir na torneira, na pia, né, e lavar o seu rosto para tirar a sujeira. Da mesma forma, a lei é como um espelho no qual nossos pecados eles são apresentados. Mas a lei ela não tem o poder de salvar, porque quem salva é Cristo. Ela é apenas um espelho para o pecado. E, meus queridos, quebrar o espelho não remove as manchas, nem muito menos ignorá-lo. Mas sem o espelho, a lei que aqui nós estamos comparando como a lei, não saberíamos como estávamos manchados, como era o nosso pecado. O que precisamos de um lenço, o que precisamos é da água para nos purificar. Então, a lei mostra o pecado e Jesus salva do pecado. Por isso que nós não podemos estar debaixo da lei, transgressores da lei. E o apóstolo Paulo diz que o mandamento é santo, justo e bom. E o que é que nós estamos fazendo ao sabermos a função da lei, aquilo que ela nos dá, aquilo que ela nos apresenta e aquilo que ela nos assegura, porque ela não foi feita por mãos humanas, ela foi escrita pelo dedo de Deus e entregue a Moisés do Monte Sinai para que o povo ele pudesse se conhecer, se estabelecer como uma marca de identidade com o Deus que estava estabelecendo aliança com o seu povo. Para tanto, meus queridos, a Bíblia é clara, a lei é boa, meditar nela deve ser um deleite. Diz o Salmo 119, versículo 97. Como eu amo a tua lei, ela é a minha meditação, o dia todo, ou todo dia. E, meus queridos, isso é tão importante, isso é tão compensador, quando nós conhecemos a lei de Deus e ela nos liberta, e ela nos faz exatamente conhecer a nossa condição pecadora, para que nós possamos nos achegar a quem pode nos salvar, a quem pode nos purificar, a quem pode nos limpar. A lei como promessa. Em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 13, diz o seguinte, e
E ele vos declarou aliança, que vos ordenou que fizesseis as 10 palavras. E ele as escreveu em 2 tábuas de pedra. Nós sabemos que os mandamentos foram escritos pelo Deus 2 vezes. Primeira vez no Sinai, mas aquela que foi escrito com o dedo de Deus no Sinai e foi quebrado por Moisés, porque o povo, que era para estabelecer aliança, estava esperando Moisés em pecado, não souberam esperar a chegada de Moisés, e ele quebrou, e depois essa lei foi reescrita em tábuas de pedra e entregue ao povo. Que chama lei, ou que tem algumas traduções, como Deuteronômio 4, versículo 13, as 10 palavras. Em hebraico, nas 3 vezes em que os 10 mandamentos são mencionados, eles são chamados de as 10 palavras. E o que significa as 10 palavras? Metemos sobre isso. O que queremos dizer quando a gente diz, eu te dou a minha palavra? Isso sem sombra de dúvida, algo que significa, hoje em dia, infelizmente, o poder da palavra está perdendo mais significado, mais importância. Mas antigamente a palavra tinha poder, a palavra tinha significado, a palavra revelava alguma coisa. Na realidade, não estamos dando nada às pessoas quando estamos empenhando a nossa palavra. Damos a ele a garantia de que fizemos algo concreto. Então, antigamente, a palavra era importante. E, meus queridos, assim, a raiz hebraica, dabá, pode ser traduzida como palavra ou promessa. Dessa feita, há um exemplo, nenhuma palavra, dabá, de todas as suas promessas, dabá, que ele falou a Moisés, seu servo, falou. Então, a palavra de Deus, ela não falhou para Moisés, que em hebraico é dabá. Então, o nosso Deus, ele não falha. E os seus mandamentos são a palavra de Deus. E Deus está dando a tua palavra. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. E aí, esse mandamento vem recheado de promessa. Os mandamentos, eles estão recheados de promessa, porque é uma aliança que Deus está estabelecendo com o seu povo. Os 10 mandamentos são 10 promessas de que Deus ele nos faz, destinada a nos guiar no caminho certo, como espelho para mostrar onde nós estamos errados, aonde nós estamos sujos, para buscar a quem pode nos dar a limpeza. Então, o mandamento é o espelho, e Jesus é aquele que liberta, Jesus é aquele que limpa, Jesus é aquele que purifica, Jesus é aquele que salva, porque a Bíblia diz que pela graça sois salvos, lá em Efésios, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E, assim, o último ponto desse tópico, a lei como fim. Em Romanos 10, versículo 4, muita gente não entende, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Meus queridos, o que é preciso nós compreendermos aqui? A palavra fim, aplicada à lei por Paulo em Romanos, capítulo 10, verso 4, é telos. E qual o significado de telos aqui em Romanos, no capítulo 10? O significado primário é o ponto para o qual é apontado como um limite ou a finalidade, em outras palavras, porque a finalidade da lei é Cristo, por implicação e significado secundário. A conclusão, o resultado, o propósito, seu significado concreto deve ser determinado pela palavra que é usada. A finalidade, a concretização, a conclusão da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Se eu não entender a lei como mostrando o pecado, se eu quiser ser salvo da lei, eu estou mudando a finalidade da lei de Deus. E a lei ela não salva, apenas ela é um espelho para o pecado. Se traduzirmos, o fim da lei é Cristo, não há mais nenhuma lei desde a morte de Jesus. Portanto, não há pecado. Paulo haveria de se contradizer quando ele diz que pecado é transgressão da lei. E se traduzirmos o ponto pelo qual a lei é apontada, para o qual a lei aponta é Cristo, Paulo é consciente, pois a lei ainda está em vigor e nos leva a Cristo, tá certo?
porque a finalidade da lei é Cristo. Porque se Cristo não é o personagem central da lei, que é escrita pelo próprio dedo dele, então isso perderia significado. O mundo não teria lei, o mundo viveria o quê? Em pecado. Mas, meus queridos, seja qual for o país do mundo, tem suas normas, tem suas leis, tem sua Constituição, todos o serviço público tem suas normas, em todas as instâncias tem suas normas. Não era possível que um Deus, criador e mantenedor de todas as coisas, não tivesse uma lei que regesse o universo, que regesse a vida, que regesse a existência humana. E esses mandamentos são escritos em tábuas de pedra para mostrar a durabilidade da lei, a finalidade da lei, a existência da lei, né? E que a lei, ela está em vigor e ela não passou. E é isso que nós precisamos compreender para que assim nós possamos colocar em nossa mente, em nosso coração, que existe um Deus que justifica. E é importante no livro Patriarcas e Profetas, página 277, meus queridos, eu gostaria de ler esse parágrafo aqui do livro Patriarcas e Profetas, em que Ellen White diz o seguinte: a lei não foi proclamada naquela ocasião para o benefício exclusivo dos hebreus. Deus os honrou, tornando-os guardiãos e guardiões da lei, da sua lei, mas eles devem ter tido isso como um legado sagrado para o mundo inteiro. Os preceitos do Decálogo são adaptados a toda a humanidade e foram dados à instrução e governo de todos. Existem 10 preceitos breves, abrangentes e autoritários, que incluem os deveres dos homens para com Deus e para com seus semelhantes. E todos eles são baseados no grande princípio fundamental, e o princípio fundamental que diz aqui o livro Patriarcas e Profetas é o amor, porque os 4 primeiros mandamentos falam sobre amar a Deus sobre todas as coisas. Os 4 últimos mandamentos falam sobre amar o próximo como a si mesmo. Então, o resumo da lei é o amor. E aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E a gente precisa entender isso. Jesus, ele disse, eu não vim para acabar com a lei, eu não vim para destruir a lei, eu vim para cumprir. E se ele veio para cumprir, era para que nós pudéssemos cumprir. O próprio Cristo disse que nem um jota, nem um tio possa se passar até que tudo seja cumprido. E aquele que guardar, Jesus disse, será grande no reino dos céus. Olha, que nós somos chamados a guardar a lei para ser grande no reino dos céus. E Paulo, ele diz que o mandamento é santo, justo e bom. Olha o que Paulo diz sobre a sua lei. Quando nós entendemos isso da maneira correta, sem distorcer o verdadeiro sentido, a verdadeira finalidade da lei, que é Cristo, aí sim nós teremos o prazer, nós teremos a felicidade de cumprir, seja qual for o mandamento, porque Paulo diz, aquele que tropeça em um só ponto é réu de todos. Então, todos os mandamentos da lei estão em vigor, porque foram escritos por um Deus que tem caráter, e essa lei reflete o caráter de Deus. É a base do seu amor, é a base do seu caráter, da sua moral e da sua aliança estabelecida com o seu povo. E, meus queridos, eu acredito que esse estudo ele é maravilhoso por nos ensinar exatamente a nós construirmos em nossa vida a necessidade, vejam bem, de conhecermos esse conteúdo sobre a lei de Deus, o que ela significa, a função dela, para que assim nós possamos encontrar a verdadeira felicidade e o verdadeiro significado da lei. Não guardá-la para ser salvo, mas guardamos porque nós somos salvos em Jesus Cristo. Eu costumo dizer sempre, o pé de manga, ele não dá manga para ser manga. Ele dá manga porque ele é manga, não é verdade? Então, você não guarda a lei para ser salvo, você guarda a lei porque você é salvo em Cristo Jesus. Se você inverter isso, você está invertendo o significado, a importância da lei, está desvirtuando, e nós não podemos desvirtuar o verdadeiro significado, a finalidade da lei, que é Cristo, conforme o próprio apóstolo Paulo, ele diz. Então, portanto, só repetindo, o mandamento é santo, justo e bom. E que Deus nos abençoe.
Obrigado por mais uma vez nos ouvir com paciência onde você está. E nesse momento eu convido você a nós orarmos ao Senhor. Aonde você está, feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Amado Deus, querido Pai, nós te agradecemos pela recapitulação da lição, que a lição ela nos trouxe exatamente a demonstração do significado da aliança que se estabeleceu no sinal através de uma lei que foi escrita pelo teu próprio dedo, pelo teu próprio punho, para ensinar o homem sobre amar a ti sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E para que assim nós possamos entender que o mandamento, a tua lei, não é para nós sermos salvos, mas ela é guardada por aquele que é salvo em Cristo Jesus. Nós não é a lei quem salva, mas aquele que é salvo em Cristo, ele guarda a lei. E quando nós compreendemos isso, nós teremos felicidade, nós teremos prazer, nós teremos gosto, nós teremos vida e nós teremos liberdade. Muito obrigado, Senhor, por esse estudo. Abençoe a cada pessoa que nos acompanhou nessa recapitulação, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, muito obrigado por nos acompanhar mais uma vez. Deus abençoe aonde você está, com seu equipamento eletrônico, na televisão, seja aonde quer que você esteja, Deus derrame as bênçãos multiplicadas sobre a vida de cada um de vocês. E até o próximo sábado, se Deus assim o permitir. Não deixe de compartilhar o sinal, de dar um like. Se você não se inscreveu, se é a primeira vez que você está assistindo, se inscreva no nosso canal. E até o próximo sábado, se Deus assim o permitir.